E aí pessoal, tudo beleza? Você está no Hyped e eu sou o Kaique, e nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada no Angular Signals, a nova feature que vai vir aí com a versão do Angular 16, que promete trazer a reatividade para o Angular, beleza? Vocês devem estar se perguntando agora por que eu estou aqui no Excel, usar isso daqui primeiro para dar um overview, mais ou menos uma ideia do que é o Angular Signals e o que é reatividade. Exemplo bem simples, bem bobinho. Por exemplo, pensando em um shopping cart, né? Um carrinho de compras. Eu tenho produto, né? Quantidade de produtos. E aqui eu tenho o valor desse produto, tá? Produto qualquer aqui, tá? Então vamos supor que eu tenho 5 produtos e o meu valor de cada produto seja 10, tá? Geralmente, vamos supor que a gente queira mostrar o valor total desse carrinho de compras. A gente vai ter geralmente aqui um total, né? Jogando em uma outra variável ali. E aqui vai ser 50, tá? Então, geralmente o que eu vou ter é o quê? Se ocorre uma alteração no número de produtos, isso daqui vai para 6, por exemplo, eu tenho que executar uma função manualmente, né? Para com que esse total seja 60. Essa variável ela não vai se alterar sozinha, né? Com o Angular Signals vai acontecer uma coisa que é o seguinte, a gente vai conseguir fazer com que esse valor aqui seja, na verdade, uma combinação desses dois. Então, eu vou ter aqui que total é igual a isso daqui vezes esse F9. Ele já até sugeriu aqui, ó, vezes F9. O que acontece é, quando eu mudar estes sinais, né, isso daqui deixa de ser uma variável normal e se torna um sinal. Quando eu altero esse sinal, por exemplo, para 8, essa variável aqui, que é dependente desse sinal, já vai ser atualizada. Então, é mais ou menos essa a ideia básica dos sinais. Então, vamos lá. Vamos criar aqui o nosso projetinho, npx, @angular, /cli, @next, para pegar a última versão, né, a versão aí mais recente ainda que não foi lançada. Comando new, eu vou dar o nome de signals tutorial, não quero roteamento, SCSS mesmo, beleza? Ele instalou, eu já mudei aqui para pasta e vou iniciar meu VS Code dentro dessa pasta. Beleza, então aqui está o nosso projeto inicial, já fez a instalação, então basta para a gente vir aqui e limpar o que tem dentro desse app component e iniciar as nossas brincadeiras, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou ter é um H1, dar um títulozinho aqui para nossa página, e aqui embaixo eu vou fazer uma coisa muito simples, um contador, tá? Para a gente ficar no mais simples possível. Então eu vou ter um contador, eu quero mostrar uma variável que é o count, certo? Eu vou ter dois botões. Vai ser um incrementar, o outro decrementar, certo? E nesse daqui, eu vou ter um terceiro aqui que eu vou definir para 10, que eu simplesmente vou mudar esse count para 10. Feito isso, vou vir aqui no meu app component e vou criar uma variável chamada count, né? Igual a 0, né? Vamos primeiro ao normal que a gente conhece. npm start. E a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar aquele exemplo que eu mostrei no Excel para vocês, como a gente faz aqui, né? O jeito assim básico que a gente faria essa implementação. Então, iniciado a nossa aplicação, né? Eu vou implementar agora o increment. O increment, a função, ela vai setar para cima. O decrement vai setar, né, para baixo. Set, eu vou setar para 10. Beleza? Vamos ver agora se funciona. Incrementar, decrementar, definir para 10. Certo. Agora, vamos supor que aqui embaixo eu queira ter o dobro, né? O dobro dessa contagem. Então, count doubled. Aqui eu vou ter que definir esse daqui, count doubled. E agora, o que eu teria que fazer, tá? Eu poderia vir aqui e toda vez que eu mexer nessa variável count aqui, eu atualizar esse estado, né? Eu vou ter que fazer isso na mão, seja utilizando ng onCheck ou etc. Isso é bem chato, na verdade, a gente fica fazendo isso, né? Então, vamos
mudar essa estratégia aqui para, em vez de count ser 0, ele ser um signal, que tem o seu valor inicial em 0. Tá? Dá um zoom aqui para ficar melhor. Mais um zoom. Não preciso do terminal. Então, vamos definir ele como um signal que começa com 0, tá? Primeira coisa, para eu consumir esse signal dentro aqui do meu template, eu preciso chamar ele como se fosse uma função. Então, chamando ele como se fosse uma função, é onde eu consigo pegar o valor dele aqui, beleza? Agora, para modificar o valor desse signal, eu preciso chamar uma função dentro dele chamada set. A função set, eu vou setar um valor novo nele, então eu poderia fazer set this.count, né? Mais um, ou eu posso usar uma função chamada update. Essa função update, ela recebe uma função de callback que o parâmetro dessa função de callback vai ser o meu estado do valor. Então, eu posso ter aqui count, né? E no retorno dessa função vai ser o novo estado desse meu signal, tá bom? Então, eu posso retornar aqui count mais um, beleza? Eu também tenho uma outra que é a mutate, que ela é mais utilizada em arrays, tá? Onde eu poderia ter algo como .push, né? Porque aqui ele vai me retornar a referência em si do valor. Essa é a diferença do update. Mas aqui eu acho que fica legal aqui utilizar o update, que acho que fica com a melhor sintaxe. Para o decrement também a mesma coisa, só que vai ser -1, né? E para o set, eu vou utilizar o set também. Sem segredo nenhum. Então, por enquanto eu vou comentar essa linha aqui e vamos ver se está funcionando. Incrementar, decrementar, definir para 10. Então, beleza, continua funcionando. Até aí tudo bem, é a mesma coisa, só que é aí que agora que fica legal. Por quê? Porque agora, meu count double, eu posso criar um signal, né, no mesmo estilo daqui, só que é um signal que não é o valor em si, que não é que eu não estou tratando de um estado em si dentro desse signal. Na verdade, esse signal, ele vai ser derivado de um outro signal. Ele vai ser derivado do count. Como assim? Eu quero que, assim como no Excel, esse valor aqui seja igual a esse valor, né? Só que duplicado, multiplicado por 2. A gente pode fazer isso utilizando o computed. Beleza? Então, temos aqui o computed. O computed, ele vai receber também uma função de callback aqui, né? E nessa função de callback eu posso utilizar signals dentro dela. Então, eu vou utilizar aqui meu signal do count, né? E aqui, né, eu vou multiplicar por 2. E como que funciona? Basicamente, essa função computed, ela vai fazer uma inscrição, uma subscription, como a gente vê no RxJS, dentro dessa variável count, né? E toda vez que essa variável count tiver uma alteração, como eu tenho aqui nos updates e no set, esse computed ele vai detectar que houve essa alteração e daí ele vai rodar esse callback aqui de novo, atualizando o valor de count double. Então, eu posso vir aqui e utilizar esse count double, tá? Vou até colocar aqui, ó, dobro the count. Tem que chamar aqui, não pode esquecer de chamar. E quando eu incrementar, olha só que legal, o dobro de count já está sendo atualizado aqui para o que ele deveria ser. E aqui a gente tem alguns conceitos muito legais. Por exemplo, o count double, eu sei qual vai ser o valor dele pela declaração dele, né? Eu não preciso procurar no código lugares onde esteja mudando, setando essa variável. Tá aqui, ó, na definição do count double, a gente já sabe que ele vai ser igual ao count vezes 2. Pronto. Sem segredos. Agora, se a gente quiser fazer, por exemplo, a gente consegue utilizar esses signals computed em outros signals computed. Por exemplo, count doubled. Vamos lá? É igual computed. Referenciando o count doubled vezes 2. E aqui eu posso colocar o dobro de count. E aqui, essa variável. Incrementa e ele vai sempre funcionar, não importa a cadeia que a gente está fazendo. Porque esse count doubled, ele se inscreve nesse signal aqui
e esse daqui se inscreve nesse daqui por sua vez. Então, quando existe uma mudança aqui, essa mudança ela vai encadeando uma série de detecções, né, para os componentes, para os signals que dependem dele. Da parte do computed é isso, vou deletar esse daqui que está a mais aqui, tá? E agora tem uma terceira função aqui que é muito interessante, que é o effect. Basicamente, aqui o computed, eu tô simplesmente criando um novo signal a partir desse signal. Estou fazendo uma derivação. Agora, se eu quiser, por exemplo, executar uma função toda vez que um signal muda, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma pesquisa, e nessa pesquisa eu quero que quando eu mude o termo, ele chame uma função, logue alguma coisa, eu posso usar um effect, tá? Então o effect ele vai criar meio que uma inscrição nesse signal, e quando ele houver uma mudança, eu executo um código, tá? Então, aqui eu posso utilizar o ng init, então vamos vir aqui implementar, né? E na inicialização desse componente eu vou criar esse efeito. E aqui eu vou dar um console log. Eu quero logar o meu signal duplicado, toda vez que ele tiver o meu signal dobrado, né, meu count dobrado. Então toda vez que ele tiver uma mudança, eu quero que ele faça um console log. Vamos lá, vamos ver. Incrementa, 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 decrementa. Então olha só, ele está executando essa função aqui toda vez que existe uma mudança. E o legal é que ele já sabe toda vez, por conta dos signals que eu estou utilizando dentro desse effect, ele sabe quando executar esse código, né? Então, se eu tiver mais de um signal, talvez dois signals que não sejam necessariamente ligados uns ao outro, né? Quando um dos dois mudar, ele vai sempre executar essa função de callback aqui dentro do effect. Vamos fazer então um outro caso de uso aqui. A minha receita clássica, né? Uma lista de estados, eu quero filtrar esses estados. Bora lá. Antes de tudo, eu vou buscar aqui estados brasileiros JSON, né? Ele ajuda aqui, já tem um arrayzinho aqui completo pra gente. Eu vou deixar aqui aqui fora. Estados, né? States, para ficar em inglês. Beleza, tem uma lista de estados aqui. E eu vou tirar essas funções aqui de incrementa, decrementa, né? O que eu vou fazer aqui é simplesmente... eu vou ter um input. Eu vou ter um input aqui. E aqui eu vou fazer o ng for. Então... vou ter que ter um state aqui dentro desse componente. Beleza. E eu quero mostrar state.nome, tá? Ok. Eu vou também deletar esses signals aqui e tirar esse ng init, tá? Então, beleza. Tenho aqui o setup inicial. E agora eu preciso pegar esse input aqui e jogar o valor dele para um signal, né? Então, quando eu alterar o valor desse input, eu quero que ele vá para um signal. Por enquanto, ainda não tem uma implementação de ngModel, né? Onde a gente consegue mandar diretamente para um signal. A gente não consegue fazer isso atualmente, né? Ele só consegue mandar para uma variável, mas isso daí eu tenho certeza que é uma coisa que o time do Angular vai estar implementando aí. Existem, inclusive, implementações aí na internet, onde a gente consegue colocar o ngModel diretamente em um signal, né? Mas, bom, já que não tem oficialmente aqui, eu vou utilizar o padrão aí, né? Eu vou ter o keyUp. Aqui vai ser... handle input, né? Passando esse evento. E eu vou ter o valor aqui desse input. Vai ser o signal. Eu não preciso botar esse valor aqui, na verdade, só preciso pegar o valor dele, tá? Vamos criar essa função. Handle input. Aqui eu vou ter um event. Se eu não me engano, é do tipo keyboard event.
E aqui eu vou criar o meu signal, né, do meu filtro. Então, filter é igual a signal, que ele vai começar com uma string vazia. E quando eu tiver um input, eu quero que o meu filtro receba o valor que está vindo desse input. Então, vou pegar invent.target as html input, né? .value. Beleza, então agora eu estou setando aqui no meu sinal. E vamos lá. Vamos só mostrar aqui, né, para ver se está funcionando. Então, eu vou colocar aqui o meu filter, né? Só aparecer aqui na tela. Vamos ver se está aqui. Está aparecendo aqui, beleza? E agora eu vou criar uma variável derivada desse filter, né? Um computed. Então vamos lá. Eu vou chamar de estados filtrados, states filtered. E ele vai ser um computed. Na função de callback desse computed, eu quero que... Bom, eu quero basicamente o quê? Eu quero essa minha lista de estados, só que filtrada. Filter. Filtrada onde eu quero que o nome, tá? Eu vou colocar to lowercase aqui para não ficar tendo que colocar, diferenciar minúscula e maiúscula. E esse nome ele tem que incluir o valor do meu filtro. E aqui eu vou consumir meu filtro. Então, dis.filter, abre e fecha parênteses. Deixa eu quebrar aqui a linha. Então, olha só o que a gente está fazendo. Estamos fazendo Você pode ver que toda essa função aqui é comum até essa parte aqui, onde ele vai chamar o meu signal e criar essa inscrição, né? Ele vai virar um consumidor desse meu sinal. Esse consumidor desse meu sinal, ele vai ser traqueado pelo computed e vai executar esse callback toda vez que esse consumidor mudar. Ou seja, ele vai filtrar a minha lista de estados, né? Ele vai produzir um valor que vai ser a minha lista de estados filtrada de acordo com o filtro atual do meu signal, tá? E é simples assim, tá? É só agora consumir aqui esse meu signal. Vamos ver? Acre, AL, né? Alagoas, Distrito Federal. São Paulo não pega porque por causa do acento, né? São Paulo, D. Então, a gente pode ver que dá uma certa simplicidade para as nossas implementações, muito boa, por conta de estar já definindo qual vai ser o valor aqui na definição dessa variável. Então, isso, cara, é uma feature que eu estava muito animado para ver aí. Eu já mexi um pouquinho com o Svelte e também com o Solid.js, que são frameworks que tem esse tipo de reatividade já no core deles. E, cara, realmente ajuda demais aí quando a gente tiver fazendo as nossas aplicações para ter um código com menos bug, mais previsível e tudo mais. Então, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A intenção dele é ser um pouco mais curto, tá? 20 minutos, mas vai ter alguns cortes aqui. Então é isso, pessoal. Vejo vocês aí no próximo. Tchau, tchau.